Olá, seja bem-vindo. Nós queremos falar sobre a unção através da oração em línguas, porque nós temos encontrado muita gente que quer mais da unção do Espírito, mais poder para o ministério, ou mesmo para a vida cristã normal, mas ele sabe que precisa mais do poder de Deus, mais da unção de Deus, e uma das chaves nós vamos estar explicando sobre a oração em línguas. Se você não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. E quero falar assim que esse é outro canal. Eu tenho um canal com meu nome, Pastor Ariston Júnior. Lá também nós temos muitas lives, nós temos um podcast lá, mas só que nós queremos separar por tema, né? Lá é um foco, aqui é um foco do profético. Nós temos uma escola de profeta aqui nesse canal. É um podcast que nós fazemos com o apóstolo Tiago Maurício. Tanto que vai entrar o episódio, o terceiro programa que nós realizamos ontem, falando sobre profecia. Foi muito forte que nós falamos lá. Vai impactar muita gente, porque revelações profundas vai entrar hoje no canal, às 8 da noite, às 7, às 5, 7 horas e 55 minutos. Quase 8, 5 minutos para as 8 horas vai estar entrando esse terceiro programa. Nós já realizamos o primeiro. O primeiro programa foi sobre atos proféticos. Esse daí também foi muito especial, atos proféticos. O segundo programa nós falamos sobre palavra de conhecimento. E esse terceiro que nós realizamos por enquanto ontem, né? Profecias. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, que no YouTube vai passando, a pessoa assiste depois de um mês. Mas existe aqui no canal uma escola de profetas. Ensina você sobre dons espirituais. Ensina você a mergulhar mais em Deus. Então, vai lá, né, tem uma playlist Escola de Profeta e você possa estar assistindo. Eu quero falar para você que a oração em línguas é uma chave que ativa o seu espírito. Deus fala com você no seu espírito. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não escuta a voz de Deus. Escuta-se só quando vê uma profecia. E aí, oh, Deus falou comigo. Mas Deus não fala só através de uma profecia, só a revelação. Deus fala com você no seu espírito. Mas só que se o seu espírito, se não for ativado, despertado, por isso que Paulo escreveu para a igreja de Efésios: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, mesmo sendo salvo, mesmo estando na igreja, pode estar em um sono espiritual. E uma forma de ativar o espírito, uma forma de despertar o espírito, é através da oração em línguas. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Lembra só que sempre a nossa vida está ligada ao espírito. Porque quando nós nascemos de novo, nós temos um espírito novo, um espírito recriado. Nós temos um espírito novo dentro de nós, e o Espírito de Deus mora e ele fala com o nosso espírito. Diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito, e o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Então, uma forma de você estar ouvindo a Deus é ativando, orando em línguas, como diz o nosso amado irmão David Robson. Quanto mais você orar em línguas, mais você tem de Deus. Você tem de Deus o tanto que quiser. Você tem de Deus o tanto que quiser. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai ter de Deus. Orando hora após hora. Quanto mais você mergulhar nessa dimensão do sobrenatural, mais essa unção vai ser liberada na sua vida. Eu estava conversando um dia desse com um pastor, e ele falou de pessoas que vão atrás de transferência, e não sou contra, eu acredito na transferência de unção. Eu tenho lá no outro canal um vídeo que eu falo sobre o poder da oração em língua junto com a transferência da unção. Mas só que você recebe a unção de Deus através de um homem, de uma mulher, você recebe uma autoridade de Deus através de um homem, de uma mulher, sim, mas só que se você não ativar o seu espírito para orar em línguas, aquilo vai, é igual você recebe a unção, sai do culto, você já sentiu isso, saiu do culto, que culto tremendo, coisa e tal, mas quando chegou em casa, no outro dia, vai diminuindo. O que faz esse fogo aumentar é a oração em língua.
É como se você tem um fogo dentro de você. Quando você começa a orar em língua, você vai jogando lenha, lenha, lenha. E esse fogo vai aumentando. Você vai ativando o seu espírito. Você vai ficando sensível para ouvir a voz de Deus. Você fica sensível para entrar em uma dimensão sobrenatural. E eu quero saber de você. Você já ora em língua, você escreve eu. Se não ora em língua, escreve que precisa, que nós vamos orar para você orar em língua nessa live. Quem estiver ao vivo. E quem está assistindo pela primeira vez, escreve um. Quem já assistiu outra vez, não precisa escrever. E eu quero saber quem entrar na live aí, vai falando qual cidade você mora, para nós saber até onde essa live está chegando. Porque nós sabemos que o nosso Deus é vivo, nosso Deus é poderoso. E compartilhe essa live com o seu amigo, com o seu irmão. Compartilhe essa live, porque nós estamos falando do poder da oração em língua. Nós estamos falando que essa oração em língua vai te levar para o sobrenatural. Essa oração em língua vai te levar para uma nova dimensão do Espírito. Você vai entrar em uma nova dimensão de poder, de glória. Chega de crente fraco, raquítico, crente que não tem força, crente que não consegue vencer, crente que depende do outro. Deus quer te levantar, meu irmão, e uma chave Ele te deu da oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais edificado você vai ser. Quanto mais você orar em línguas, mais fortalecido você vai ser. Quanto mais você orar em línguas, mais cheio do Espírito você vai ser. Quanto mais você orar, isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua história. Eu quero orar depois por sinais. Na última live que nós fizemos, apareceu pó de ouro, azeite nas mãos. A pessoa que nunca viu isso, que é isso? Mas apareceu. Pessoas escreveram aí, ó, apareceu na minha mão, sentiram eletricidade. Então eu até compartilho essa live para as pessoas receberem também. E muita gente comentou, quem estava ao vivo, ó, eu recebi. Nós vamos estar orando por isso. Isso é um dos sinais da presença de Deus. Eu gosto de falar de uma revelação que eu tive através do pastor John, que foi através dele que eu descobri esse segredo da oração em línguas. E eu falei, pastor John, como eu faço para ter mais poder de Deus? Eu quero ser usado em cura. Essa era a minha paixão, eu queria ver os enfermos sendo curados. E aí ele falou assim, ó, o segredo é a oração em línguas. Na época que eu conheci o pastor John, ele estava orando 9 horas em línguas todo dia. Ele era um pastor itinerante, e até hoje ele é itinerante, e orava 9 horas em línguas, e o poder de Deus manifestava. Aí ele falou, que coisa tremenda. Eu fui tão impactado com essa palavra com o pastor John, que no outro dia eu orei 4 horas e meia. Ele falou, é como você entrasse num quarto. É como se Deus pegasse, ele falou assim, como se Deus pegasse o dom de cura, dom de milagre, dom da fé, dom da interpretação de língua, e colocasse em um quarto. E ele desse uma chave para você. Uma chave para você entrar no quarto onde estão os dons espirituais. E ele falou assim para mim, a chave é a oração em línguas. E eu falei, opa, eu vou entrar no quarto dos dons espirituais. Para você ter uma ideia, irmãos, eu já acontecia curas no meu ministério, mas nunca tinha acontecido milagre. E aí eu ia fazer 3 meses numa viagem para a Argentina, e eu comecei a orar em línguas, 3 horas no mínimo, 3 horas em língua, no mínimo. E aí, lá na Argentina, cegos enxergaram, milagres aconteceram. Eu entrei no quarto onde estão os dons espirituais. Tudo que você recebe de Deus, toda unção que você já recebeu, todos os dons que você recebeu, não é tirado. Eu vacilei, eu me esfriei, eu caí, eu pequei. Deus não tira o dom. É só você voltar. E é só você ativar. Eu gosto de falar assim para os irmãos, você que não já recebeu unção, eu preguei numa igreja há muito tempo, uns 2 meses atrás, uma igreja que recebeu muita unção, que o apóstolo dessa igreja, o bispo, trazia muitos homens de Deus, e eu falei, essa unção, esses dons já estão aí dentro, mas você tem que ativar eles. Como você ativa essa unção, esses dons que estão dentro de você? Orando em línguas. Chorava, chorava, cantalava, xaralava. Você vai ativando essa unção dentro de você. Você vai ativando os dons dentro de você. Por isso que tem muita gente que já recebeu várias unções, várias transferências, já recebeu dons espirituais, mas mesmo assim continua parado, porque ele não coloca em prática. Se ele orar 1 hora em línguas todo dia, você vai ver como o seu ministério vai decolar. Se a pessoa orar
1 hora por dia em línguas, todos os dias. Eu faço esse desafio. Se ele fizer esse desafio de orar 1 hora em língua todos os dias, o ministério dele muda, a história dele muda. Ele entra em um novo patamar de poder, de glória, de manifestação de Deus na vida dele. O Kenneth Hagin, ele escreveu um livro chamado Línguas. A editora é Verbo, aqui é Verbo, Rema, não, é Rema Publicações. Rema Publicações. Sempre pesquisa no Google, Línguas, do Kenneth Hagin. E ele fala assim, o Kenneth Hagin é um homem de Deus que eu respeito, que eu admiro, que eu honro. Ele foi muito usado por Deus em curas e milagres. E ele, nesse livro, ele conta que maiores milagres, maiores provisão, maiores unção, maiores do sobrenatural aconteceu quando ele tirava um tempo para orar mais em língua. Ele já era um homem de oração, mas tinha um momento da vida dele que ele falou, eu preciso orar mais para um projeto, para um propósito. E aí, quando ele fazia mais oração em língua, ele disse que isso destravava os milagres, o sobrenatural na vida dele. Porque falta milagres na igreja. Porque tem igrejas que nunca aconteceu milagres. Porque muitas igrejas, você vai nas igrejas renovadas, pentecostais, que acreditam na oração em língua, quem recebeu a oração em língua, muitas delas, 90% já ora em línguas, já recebeu a oração em língua, mas não pratica na sua casa. Imagine só, você chega numa igreja que tem 100 pessoas, 90 oram em língua, e esses 90 orassem 1 hora em línguas, o poder, a glória que ia manifestar nessa igreja. Mas se tiver 1 ou 2 que oram em línguas com frequência, diariamente, e tem igreja que nem ora, porque não é ensinado sobre isso. E por isso que nós fizemos o desafio de fazer live. Hoje mesmo já essa é a 5ª live que eu estou fazendo. Eu fiz no Instagram, em 2 Instagram, fiz no Facebook. Não, essa aqui é a 4ª live que eu estou fazendo. Para espalhar essa mensagem, para espalhar isso, porque isso precisa ser ativado nesse ano. Esse ano vai ser um ano de muita vitória, de muita colheita, ao mesmo tempo de muita guerra. Entenda isso. Esse ano Deus vai abençoar o povo. É um ano da colheita que Deus colocou no meu coração. Mas ao mesmo tempo vai ser um ano de muita guerra e de muita batalha. Então eu preciso estar preparado para isso. E você pensando no livro de Efésios, todo mundo conhece sobre o livro de Efésios, que fala assim, revestivos da armadura de Deus, que fala lá para lutar contra o principado, potestade, mas só que antes de, quando ele fala de revestir da armadura de Deus, ele fala um versículo antes. Nós separamos a Bíblia às vezes em parte e não entendemos o contexto. Ele fala um versículo assim, enchei-vos, não, ele fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala isso, fortalece. Como eu posso me fortalecer no Senhor e no poder dele? Orando em línguas. Quando eu oro em línguas, o poder dele se manifesta. Quem for chegando aí, vai dando like, que eu vou dar o segredo de orações respondidas, porque tem pessoas que oram e não tem resposta da sua oração. Tem um mistério aqui, que eu vou falar hoje, uma revelação que Deus me deu, uma revelação muito forte. Por isso que também quem for chegando, compartilha, dê like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque nós temos trazido coisas boas. Nós temos aqui no canal uma escola de profeta e também nós vamos estar sempre fazendo live. E Deus me deu uma revelação sobre a oração respondida. Se você quer orar e ter resposta, eu vou estar falando daqui a pouco sobre isso, sobre como ter resposta de Deus na nossa oração. Então, todos que for assistir depois dessa live, eu quero saber qual cidade você mora. Escreve qual cidade você mora, eu quero saber até onde essa live está chegando. Escreve qual cidade você mora. E se você quiser colocar algum pedido de oração, de vez em quando eu fico vendo os comentários, eu vou orar por você, falar, eu moro em tal cidade, ore por minha saúde, ore porque eu estou desempregado, eu vou estar orando por você. E também eu quero falar assim que Deus quer derramar um poder sobrenatural. Eu posso falar isso porque eu já vi milagres, eu já vi sinais, eu já vi o que Deus já fez na minha vida, na vida de outros homens de Deus que eu conheço, alguns próximos, outros mais distantes, mas eu já vi isso acontecer. Não é uma história, eu já vi a Bíblia se manifestando realmente. Quando a Bíblia fala que Deus curava os enfermos ali, Ele continua curando hoje.
Quando a Bíblia fala que ele libertava, ele continua libertando hoje, continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo. E ele deu uma chave para você, que é a oração em línguas. Por quê? Lá em Coríntios fala de 9 dons. Dom de cura, dom de milagre, dom da fé, dom da interpretação de língua. A maioria desses dons é na ação do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo quer. Mesmo que é usado de cura, ele fala, vou orar para todo mundo vai ser curado. Não é assim. É claro que ele pode usar a fé, a autoridade, tem várias maneiras de ser usado na cura, mas mesmo assim ele é dependente do Espírito de Deus. No sentido de ação dos dons. Ação dos dons, o Espírito move. É claro que sempre Deus quer curar, quer libertar, pode mover os dons dele. Mas a oração em línguas é algo que você pode fazer na hora que quiser. Eu posso orar em línguas na hora que eu quiser. Eu ia para a igreja numa época que eu estava sem carro, era 40 minutos andando até chegar na igreja, eu ia orando em línguas, 40 minutos até chegar na igreja, quando não aparecia ninguém para conversar, eu ia orando em línguas. Eu estava fazendo uma obra, eu morei lá em Caruaru, e eu ia pregar, fazer um culto lá, numa cidade chamada Tupanatinga, Pernambuco. Será que vai entrar algum pernambucano aí na live? E aí eu ia fazer a obra lá em Tupanatinga, era 2h30 de viagem de Caruaru para Tupanatinga. Eu ia orando em línguas, 2h30 orando em línguas, e aí quando eu voltava 2h30 orando em línguas. Então nisso tudo já dava 5 horas. E fora que eu orava um tempo lá antes de começar o culto, eu ia lá fazer um culto e voltava. E aí eu ia, porque nós temos o controle, aquele que ora em língua tem um controle. Se a pessoa falar, eu vou orar em línguas 1 hora por dia, eu falava assim, o único dom, algo que você tem um controle é a oração em língua. Você faz na hora que quiser e o tanto que quiser. Você faz na hora que quiser e o tanto que quiser. Por isso que eu faço sempre o desafio, ore 1 hora, comece com 1 hora. Eu tenho lá no outro meu canal, um podcast chamado Podercast número 17, que eu fiz com a pastora Bruna e o profeta Renato, é um casal, e é interessante que eles falam, eu acho que eu deixei esse vídeo aqui embaixo, não lembro se eu acho que eu deixei o vídeo dele aqui embaixo. Eles falam assim que é algo interessante, que ela falou assim que ela estava em depressão, ela tinha 30 anos de idade, não tinha casado ainda, e ela queria casar, estava em depressão, estava triste, que as coisas dela tudo dava errado, financeiramente, emocionalmente, relacionamento, tudo dava errado o testemunho dela. E ela falou que ela mexendo no YouTube achou uma mensagem sobre oração em línguas, e ela falou assim, eu vou tentar isso. E a pessoa que estava falando isso fez um desafio de orar 1 hora em línguas. Ela falou, já tentei tudo e não deu certo, vou tentar fazer isso, orar 1 hora por dia. E ela começou. Ela disse que no primeiro mês logo não teve resultado, mas já no segundo, já no terceiro, e aí ela conta lá tudo que Deus fez, e ela escreveu um livro sobre isso, ela tem um e-book sobre a oração em língua, e tudo que a oração em língua faz na vida da pessoa, realmente é uma chave do sobrenatural. A igreja está perdendo muito tempo, Deus deu isso, mas eu creio que não só eu, tem muitos pastores, tem um pastor Danilo lá do Rio de Janeiro, que tem um canal que fala muito sobre oração em línguas. Tem várias pessoas aqui, eu lembrei agora só do pastor Edson Conceição, que também tem um canal, que ele tem mais de 50 playlists falando sobre oração em língua. É uma chave sobrenatural a oração em línguas. Você quer ter resposta da sua oração? Então, eu vou falar uma chave. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa interessante. Ele diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. E por que nós oramos e não temos resposta? Porque no final do versículo, segundo o poder que opera em nós. O poder tem que estar operante, tem que estar operando. Então como eu faço para esse poder estar operando na minha vida? Orando em línguas. É claro que pode ser o jejum,
pode ser consagração, mas uma das ferramentas, orando em língua, você faz o poder estar ativo dentro de você. E se o poder está ativo dentro de você, na hora que você orar, na hora que você pedir, até na hora que você imaginar, pensar, Deus vai fazer muito mais para a sua vida. Porque tem muitas pessoas que não estão tendo resposta da sua oração, porque não tem poder na vida dele. Porque fala, segundo o poder que opera, segundo o poder que opera neles, Deus vai fazer infinitamente mais do que ele possa pedir e do que ele possa pensar, do que ele possa imaginar. Segundo o poder que opera. Então, se o poder não está operando, isso é a razão porque muitos crentes não têm resposta de oração, porque o poder não está operando na vida deles, porque o poder do Espírito não está operando na vida deles, porque eles não têm o poder do Espírito na vida deles. É isso que vai fazer a diferença. Quando você começar a orar em línguas, o poder vai estar ativo e você vai orar e vai ter resposta e Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está pensando. Aqui diz que ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer, meu irmão. Ele é poderoso para fazer. Mas esse poder que está em nós, através do Espírito Santo, tem que estar ativo. E através da oração em língua, você ativa esse poder. Se ativa esse poder. Eu quero orar para você ser impactado por esse poder de Deus. É igual um pastor, ele teve uma visão de um homem batendo na porta, e na visão ele fala assim, Senhor, o Senhor não disse que se quem batesse na porta, a porta ia se abrir? Por que a porta não está abrindo para este homem? E aí Deus fala assim, porque ele está batendo na porta sem unção, sem poder. Ele está batendo na porta sem unção, sem poder. Meu irmão, se não tiver unção, não tiver poder, se não tiver ativo o teu espírito, seu espírito estiver dormindo, seu espírito estiver num sono, as coisas não vão acontecer. E você pode falar, meu Deus, por que será que as coisas estão travadas para a minha vida? Ativa o seu espírito. Faça esse desafio de orar 1 hora por dia. Eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo para as pessoas que estão, talvez, num sono espiritual, precisando de um despertamento espiritual. Compartilhem. Não esqueça de dar um like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aqui nós temos uma escola de profeta. Aqui esse canal é para ativar você, despertar os dons espirituais. Então dá o like, se inscreva e compartilhe. 3 coisas que você pode fazer para nos ajudar no canal. E eu quero só falar assim, no mês que vem eu vou fazer uma viagem missionária para Goiânia. Uma viagem de conexão, uma viagem abençoada. E se você sentir no coração, quiser abençoar essa viagem, eu sou hoje um pastor itinerante, eu não sou um pastor de uma igreja local. Eu já fui por muitos anos pastor de uma igreja local, mas hoje eu sou um pastor itinerante. Aqui embaixo vai estar o meu Pix também. Vai estar o meu Pix. E você quiser fazer essa oferta, semear, que Deus abençoe sua vida, você possa colher 100 vezes mais. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, derrama da tua unção, derrama da tua glória, derrama da tua graça, derrama do teu poder, meu Pai. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, que tudo isso que nós falamos nessa live, meu Pai, venha uma revelação para cada um que vem assistir essa live. Venha uma revelação da importância de estar orando em línguas. E que ele possa ativar o poder, possa ativar os dons, possa ativar o seu espírito, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, leva essa pessoa para um novo nível, para um novo patamar. Leva essa pessoa para um novo tempo de glória, um novo tempo da tua presença, em nome de Jesus. É isso que eu agradeço a vocês, irmãos. Vamos encerrar a live.